Boa noite. Dá início aí ao nosso bate-papo, né? E eu espero que venha a ser útil para vocês, como para mim. Um bate-papo interessante, aonde a gente vai tentar entender um caminho proposto por Deus, né? Um caminho aonde as dores elas serão minimizadas dentro daquilo que Deus pretende dar para cada um de nós. Espero que tenhamos sucesso nessa empreitada aí para poder viver, né? Viver a plenitude de Deus, viver coisas boas, dar sequência na vida de uma forma produtiva, tá bom? Aviso já a todos que as aulas são gravadas e depois elas vão ser disponibilizadas pelo YouTube. Então, se tiver algum problema, aí já deem um alô, mas é assim que nós vamos trabalhar. Se tiverem qualquer ponto, se quiserem se manifestar, a hora que for, deem um alô, e aí nós vamos conversando e ganhando corpo aí nessa matéria, tá bom? Bom, o bate-papo, ele ganhou um título, Você Nunca Estará Só, é justamente sobre a solidão que nós vamos falar. Solidão que se dá em muitas vezes pela viuvez, ou em outras pelo divórcio, separação, mas é algo que nos traz uma grande dor. Nós começamos o bate-papo falando sobre essa dor chamada de dor do luto, uma dor profunda, uma dor intensa, uma dor que nós só conhecemos quando passamos. É impossível uma pessoa dizer que conhece essa dor se ela de fato não viveu essa dor. Isso é impraticável. Nós temos, então, aqui hoje uma projeção, uma perspectiva. E a nossa perspectiva vai dentro de alguém que conhece todas as coisas, que é Deus. A dor do luto, ou essa dor da solidão, e se eu tiver errado, por favor, me corrijam, ela é uma dor profunda, ela dói dentro da alma. Eu não consigo ir para uma consulta médica e apontar onde ela dói. Ela vem de dentro para fora, né? Ela é intensa, ela é pessoal, e é por isso que ela se torna de difícil trato, né? Por ter essas características. Não que as outras dores não sejam, né? Quem tem uma dor física sabe que dor é dor, né? E a dor ela sempre nos maltrata. Mas essa dor, em especial, ela é diferente. E é interessante, nas oportunidades que eu tive, né, a chance de compartilhar com alguém, né, de tentar caminhar com alguém sobre a dor, eu percebi que, num primeiro momento, a pessoa, ela meio que fica anestesiada, entorpecida, ela não acredita, ela tem alguns surtos, alguns picos emocionais, mas ela passa por um momento ainda de inércia perto daquilo. E essa dor, a dor do luto, ela vem a traumatizar ainda mais a pessoa depois, momentos após. É diferente, por exemplo, quando eu dou uma martelada no dedo, né? Então a gente martela o dedo, é imediata a dor, já dá aquele pico, e aí você agarra a mão, você faz uma pressão, e com o tempo essa dor vai amenizando, ela vai acalmando. A dor do luto, ela parece que ganha o ápice depois, não no imediato. No primeiro momento parece que a gente não acredita, não, é mentira. Não, fala assim, para de brincadeira. E quando você vai percebendo que não é sério, sim, o luto aconteceu, a morte ela se acampou, e aí sim a dor começa a mostrar as suas garras. E, particularmente, me parece que, com o passar dos dias, ela vai se tornando mais ácida, porque daí são momentos, né, onde nós compartilhávamos daquela companhia, não compartilhamos mais, gatilhos, né, onde aquela pessoa teria agido de uma determinada forma, mas ela não está. Então, aí parece que a dor começa a se aprofundar na alma, no coração,
na mente, nos maltratando ainda mais. A bem da verdade, nós não fomos criados para dor ou para morte, né? Gênesis 2:17, e aí no correr aqui do nosso bate-papo eu vou ler alguns versículos, ele fala assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, aqui em Gênesis 2, nesse particular, Deus está tratando com Adão e Eva, dando as regras como eles deveriam ali viver. E aí Deus vem e fala: olha, dessa árvore em especial vocês não vão comer, porque se dela vocês experimentar, vocês vão morrer. Ué, então sinal que a morte não fazia parte do projeto. Eles teriam vida e vida eterna, eles estariam em compartilhar com Deus dessa eternidade de vida e vida prazerosa. Mas aí Deus dá esse alerta, fala: olha, se vocês falharem nessa regra, a consequência natural será a morte. Então, não, nós não fomos criados para a morte. Ela veio depois, ela chegou e aí ela alcançou a toda a raça humana. Ela não vem só para uns ou para outros, né? Ela não vem para os que têm uma determinada religião e para outros não, ou o inverso. A morte alcançou todas as pessoas. E sendo bem claro aqui, nós compartilhamos de uma fé. Nós cremos em Deus, cremos na Bíblia e seguimos conforme ele nos ensina. E segundo a palavra dele, 3 pessoas não experimentaram a morte. Interessante a história desses 3. Enoque, que está em Gênesis 5:24, Elias, que está no segundo livro de Reis 2:11, e Melquisedeque, que está em Hebreus 7:3. Pelo correr da história desses 3 personagens, eles não experimentaram da morte. Por questões de íntima amizade, de profunda intimidade com Deus, Deus os tirou da terra sem que eles passassem pela morte. Agora, no mais, todos experimentaram dela, sem exceção. Inclusive Jesus, por quanto homem. Né? Jesus veio e o ministério dele era proclamar a verdade, ministrar o ensinamento, expor milagres extraordinários, mas ir para uma morte de cruz como homem. E ele experimentou da morte de cruz. Então, essa é uma regra, ou a morte é uma regra para todas as pessoas. Mas nós não estamos tendo condições, ou não viemos condicionados para encarar. E mais, dentro da nossa jornada de vida, ninguém nos ensinou. Eu não me lembro de ter tido uma aula ou de algum líder me chamar para uma conversa e falar: Wagninho, vem cá, preciso conversar com você porque eu preciso te falar da morte. E aí ele expor as questões relacionadas à dor do luto. Não, nunca ninguém fez isso. Então, eu não tive um ensinamento dela. E isso foi sendo, ou isso é omitido das pessoas. É um monstro que eu tenho medo, e quando chega, ele me acaba de forma impetuosa, de forma profunda, maltratando. Eu sei que virá, mas eu não me preparo, eu não estou pronto para ela. Nem na minha morte, nem daqueles que eu amo. Agora, nós estamos falando sobre não estar só. Né? Nós estamos querendo tratar dessa dor, uma dor que, a princípio, é forte, maltrata a quase todos. Então, como suportar? Como ter a possibilidade de, mesmo diante de uma separação física, ter esperança? Como eu posso ter esperança na manhã seguinte, se nessa noite a pessoa que eu tanto amo já não está do meu lado? Como eu posso acreditar numa manhã com uma nova vida, com o canto dos pássaros, se nessa noite a chuva, o frio, a desolação da separação são as minhas companhias? Difícil.
Mas então eu começo a buscar em Deus, na palavra de Deus, esse escape, ou essa porta, ou esse escudo que vai me proteger desses males que a morte produz. Num livro do Velho Testamento, um dos profetas, ele fala justamente sobre isso que nós vamos falar. Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala, no capítulo 3, versículos 23 e 24, esse profeta de Deus diz assim, versículos 22 e 23, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. Então eu começo a entender que, era para que todos estivessem padecendo agora das maiores dores do mundo. Éramos para estar mortos já. Não deveríamos ter vida agora. Mas, pelo que o profeta diz, amando de Deus, nós estamos tendo mais um dia de vida por conta das misericórdias de Deus. Ele me deu mais uma manhã, a misericórdia dele se renovou em meu favor e no favor de vocês, e nós temos mais uma manhã. Se porventura aquele que eu tanto amei, aquela pessoa que esteve do meu lado em todo o tempo, se foi por conta da morte, é porque Deus tem um outro plano naquela vida e nas nossas vidas. Mas, para mim, para aqueles que ficaram, para aqueles que experimentam da dor do luto, Deus tem um plano. Deus continua trabalhando. E é por isso que a misericórdia dele se renovou na minha e na sua vida em cada manhã. Então, esse é o motivo de, primeiramente, eu já não ser consumido por Deus. Nesse livro de Lamentações, é interessante. Jeremias, que foi quem escreveu, ele relembra de todos os pecados. Ele vem relembrando dos pecados que destroem a vida, destroem a pureza, a confiança, e são vários os pecados. Ele relembra o que Josué diz. Ele relembra as palavras de Josué, um grande homem. E ele então vê Jerusalém ser destruída. Olha que interessante, Jeremias era um profeta de Deus que estava aconselhando Jerusalém, falando, olha, gente, voltem para Deus, parem de pecar, porque o pecado vai levá-los para a destruição. E ele, relembrando os ensinamentos de Josué, aquele povo não tendo nenhum controle, então Nabucodonosor, que era o imperador daquela terra, ele vem e destrói Jerusalém, destrói a cidade do profeta Jeremias. E aí, no meio desse choro, no meio dessa profunda amargura e dor, Jeremias lança essa palavra de esperança. Ele fala, olha, eu sei que está ruim. Nossa cidade foi destruída, muitos morreram. Pessoas que você ama, pessoas por quem você daria a vida, elas foram levadas pela morte. Mas Deus ainda está conosco. E se estamos vivos, é porque a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, tenha esperança. Essa é a primeira grande deixa que eu tenho que ter no meu coração. Eu tenho que ter esperança, porque aquele que tudo pode ainda está olhando para a minha vida e trabalhando nela e através dela. Jesus, dessa mesma ou nessa mesma trajetória, traz a palavra da vitória. Numa carta que foi escrita também por um homem fantástico chamado Paulo, quando ele escreve para aqueles que moravam em Roma, então é a carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim, capítulo 8, versículos 37 e 38. Em todas estas coisas, então só para que eu saiba, que coisas são essas que ele está falando? Quais são as coisas que antecedem tudo isso? São todas as amarguras da vida, todas as dores que nós temos, e nós temos várias dores. Nós temos, por exemplo, a dor da morte, que é a dor do luto. Nós temos a dor da traição. Quem aqui já não passou por uma traição? Todos nós.
Nós temos a dor de uma separação, alguém que amamos foi para longe. Enfim, nós temos dores e Paulo recupera na memória todas essas dores. Tudo. E aí ele diz: em todas estas dores, ou em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Opa, peraí. Como assim, Paulo? Eu estou acabado, desolado. Homem algum consegue me trazer esperança por conta da dor que se abateu, da dor que me abateu. E você vem e diz que em todas essas dores eu sou mais do que vitorioso, mais do que vencedor. É isso. E aí ele conclui, falando, por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Então Paulo vem e diz, olha, alguém te amou, mas te amou tanto. E esse alguém tem um poder tão extraordinário que, por conta desse amor, mesmo diante das grandes dores, você é vencedor. E é estranho falar de vitória num cenário sombrio desse. É difícil pôr ou entender que aquela pessoa vai entender. Pera, como assim, Wagner? Você está falando que eu sou vencedor? Acho que era a Maísa, né? Depois vou até perguntar para o meu pai, ela tinha uma música que falava Meu Mundo Caiu. E é isso, meu mundo caiu, eu estou sem chão. E eu sou vencedor? E Paulo diz que sim, que mesmo diante dessa dor profunda e intensa, ainda assim eu sou vencedor em Cristo. E aí ele conclui de uma forma maravilhosa. É um dos versículos que eu me apaixonei. Ele diz assim no complemento: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A grande pergunta que eu tenho e que eu me faço em todo o tempo, quando eu me lembro dessas dores e quando eu quero, então, experimentar dessa vitória que Paulo fala, é se de verdade eu amo Jesus Cristo. Se de verdade Jesus faz parte da minha caminhada. A tal ponto de eu tê-lo como uma presença real, perceptível. Porque Jesus é invisível, sim, vamos ser racionais e coerentes. Jesus é invisível, eu não estou vendo Jesus aqui. Eu já encontrei homens e mulheres que, pela santidade, com certeza caminhavam com Deus, mas eu não vi Jesus ali. Então, Jesus é invisível. Mas o que Paulo espelha aqui é que, mesmo no mundo invisível, ele nos ama plena e intensamente. E o poder dele se manifesta. A tal ponto de que nem a morte, vai me tirar dessa viva esperança em Cristo. Sabe, nós temos que entender, e eu sei que cada um tem uma jornada, cada um tem uma caminhada. Eu posso dizer o seguinte, quem aqui já teve dor de dente? Provavelmente todos tiveram. Mas eu tenho certeza que a minha dor foi diferente da sua dor. Porque a dor ela é muito subjetiva, ela é muito de cada um. Agora, Deus não. Deus é um só, e ele é poderoso, e ele prometeu essa vitória através de Cristo. Então, quando eu creio nesse Deus, a vitória que ele promete, ela me é direcionada, e eu vou alcançar, mesmo diante da mais profunda dor. Então, eu tenho que começar a trazer isso para a minha memória, a plantar isso na minha mente, para começar a viver essa vitória. Porque um vitorioso, ele sente dor? Sente. Sente, é simples assim. Eu estou falando aqui com pessoas que já conquistaram ou já venceram inúmeros desafios. Para cada desafio existiam obstáculos. E vocês venceram os obstáculos. Vocês superaram as dificuldades. Mas isso traz um desconforto, isso acarretou renúncias. Né? Para você conquistar alguma coisa, você tem que renunciar a outras tantas. E isso dói. A renúncia não é algo prazeroso, a renúncia de um desejo, de alguma coisa que me faz bem.
Então, vocês tiveram que, pela dor, buscar uma superação para vencer em várias áreas da vida. Então, o vitorioso, ele tem uma jornada dolorida? Sim, ele tem uma jornada dolorida. Mas ele alcança o objetivo, e quando ele alcança o objetivo, ele se sente realizado, mesmo tendo marcas profundas, marcas que nunca vão sair. Se sente plenamente realizado. A maternidade, ela se dá por duas formas, né? O parto natural ou a cesariana. E a cesariana vem através de um corte. É uma cicatriz que, creio eu, ela nunca mais vai... Ela vai sempre existir. Ela vai diminuindo, vai se tornando imperceptível, mas ela está lá. O que Deus nos propõe através dessa caminhada com Ele é que, mesmo existindo cicatrizes profundas na alma, cicatrizes que nunca mais sairão, Ele vai nos dar uma caminhada de contentamento, vivendo a plenitude do Espírito Santo, através da alegria. Jesus, além de prometer a vitória, ele dá a certeza que essa vitória é em todo o tempo. Olha o que é interessante, olha o que ele diz em Mateus 28. Um pouquinho antes de ir para o céu, de ascender, ele diz assim, lá no finalzinho de Mateus 28, 20, ele diz assim, ele vem e fala para que saiamos a pregar o evangelho, né, as boas novas por todo mundo, fazendo discípulos, batizando. E aí ele completa falando, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Jesus é quem me ama, e eu vi isso, se Jesus diz que com ele nem a morte nem a vida, nada me tiraria do amor de Deus, e se ele promete estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos, então a vitória que ele me propõe é eterna. Não é só no paraíso, não é só quando eu encontrar com ele de novo, é agora. A diferença é que agora eu ainda caminho nas jornadas ou nos trajetos que tem espinhos, ladeiras, obstáculos, e isso vai fazer com que eu me fortaleça, mas que eu também tenha dores. Mas ainda assim, mesmo aqui, a vitória em Cristo é certa. Uma grande dificuldade que nós temos é achar que a vitória que Cristo promete é tirar as dores. E não é isso. Não é isso. Uma nova manhã não significa uma vida sem dor. Todos têm dor. Todos têm frustração. Como eu, a vida está passando para vocês. E em cada ano eu envelheço um pouco mais. No meu caso, em especial, em cada dia. Cada dia eu vejo um cabelinho branco a mais aqui, eu falo, envelheci mais um pouquinho. E quem quer envelhecer? Eu não quero. Eu quero me encontrar com Jesus? Quero, eu tenho necessidade disso, mas eu não quero envelhecer. Outro dia eu estava perto de alguns conhecidos e um deles falou assim, não, como você envelheceu, cabelos brancos, e não tem nem como negar. Eu falei, verdade, os cabelos brancos chegaram. E é isso. E eu não queria, mas essa é a jornada pela qual todos passam. Né? Em alguns filmes de ficção, e até para algumas pessoas, eles procuram a fonte da juventude. Olha que interessante. Eles querem ser jovens, eles querem manter a vitalidade da juventude, a beleza da juventude, a energia da juventude. Mas isso é impraticável, nós não temos essa fonte. Com o passar dos anos, nós envelhecemos e isso traz minimamente uma frustração. Então, todos passam pelos dissabores da vida. E é por isso que Jesus, ele diz, olha, no mundo vocês vão ter dores, vocês vão ter frustrações, decepções,
Na linguagem bíblica, no mundo vocês terão aflições. É essa a ideia. Mas aquele que me promete vitória e fala que aqui eu vou passar por momentos difíceis, ele conclui essa frase dizendo, mas tem bom ânimo. E é isso. Terminamos um bate-papo que eu espero que tenha sido produtivo para a tua vida. Também da verdade, passamos por dores de todas as formas, não é? Essa, ou pelo menos falamos da dor do luto, mas existem outras tantas. E eu espero que, através desse compartilhar, você consiga vencer, se você estiver passando por ela, ou ajude alguém que o esteja. Mas que tudo isso venha a ser proveitoso na tua vida. E se porventura você descobriu algum erro, alguma falha, ou sabe, teve um insight de Deus para um ponto que eu não abordei, dá um alô. Traz aí essa informação para que eu possa ficar mais perto da vontade do Pai. É essa a grande vontade. E o nosso grande objetivo, né? Te espero na próxima, não falta não, porque ainda tem muita coisa que Deus quer falar comigo e com você. Sempre em minhas orações. Fica na paz. Até.